Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais um estudo e momentos de reflexões. Estamos aqui para apresentar mais um capítulo da obra Roteiro, nos Círculos da Matéria, dando continuidade a reflexões. Nossa proposta é refletir sobre a mensagem e convidamos a todos que também tenham a sua reflexão, que possam entender e buscar num parágrafo, numa linha, realmente um sentido para que a gente possa buscar cada vez mais trabalhar em benefício do Mestre Jesus. Hoje aqui na companhia das minhas amigas Dinorá e Jaqueline e dos meus amigos João e Ângelo. Antes de entrarmos, de passarmos o texto, o vídeo com o texto, vou pedir para a Dinorá uma prece para nos ajudar a equilibrar nesse momento. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus e a sua luz ilumine os lares de todos os lares da terra. Ilumine o nosso Brasil, ilumine as nossas consciências e os nossos corações. E diante da grandeza do Mestre, nós pedimos perdão pelas nossas ofensas, pelas nossas iniquidades. Estamos aqui para trabalharmos em seu nome. Abençoe o nosso propósito de aprendermos e nos melhorarmos a cada dia e de servirmos na sua seara. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, Senhor. Então vamos ao vídeo do capítulo 5, nos Círculos da Matéria. Círculos da Matéria. Superando as vulgaridades que lhe assinalam a romagem na carne, o espírito reconhece a sua posição de internado nos círculos da matéria, que a seu turno é simplesmente o conjunto das vidas inferiores, suscetível de ser examinado pela nossa capacidade de apreciação. Em seus múltiplos estados, a matéria é força coagulada dentro de extensas faixas dinâmicas, guardando a entidade mental de tipos diversos em seu longo roteiro evolutivo. Corpos sólidos, líquidos gasosos, fluidos densos e radiantes, energias sutis, raios de variadas espécies e poderes ocultos tecem a rede em que a nossa consciência se desenvolve, na expansão para a imortalidade gloriosa. O homem é gênio divino em aperfeiçoamento ou um anjo nascituro. No grande império das existências microscópias, em cujo âmbito é escravo natural das ordenações superiores e legítimo senhor das potências menores. Em torno dele tudo é movimento, informação e renovação. No seio multifário da natureza em que se agita, tudo se modifica no embate turbilionário das energias que lhe favorecem a experiência e a ascensão. Embora a ordem dominante dos elementos infra-infinitesimais, tudo aí se desfaz e se refaz incessantemente, oferecendo ao espírito fases importantes de materialização e desmaterialização, dentro de leis sistemáticas que funcionam em igualdade de condições para todos. Mas, além dos elementos químicos analisados entre o hidrogênio e o urânio, que se agrupam no planeta, através de infinitas combinações, jazem as linhas de força do mundo subatômico, geradas pelas potências elétricos e magnéticos que presidem a todos os fenômenos da vida. E por trás dessas linhas positivas, neutras ou negativas, que constituem a matéria, verdadeira aglomeração de sistemas solares, microscópios e de nebulosas infinitesimais, permanece o pensamento que tudo cria, renova e destrói para refazer. A energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Por isso mesmo, somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos e encontramos a vitória
a derrota ou a estagnação, conforme imaginamos. A história da criação no livro de Moisés, idealizando o Senhor diante do abismo, simboliza a força da mente e perante o cosmos. Faça-se a luz, determinou a divina vontade, e a luz se fez sobre as trevas. Por nossa vez, a cada dia, proclamamos com as nossas ideias, atitudes, palavras e atos: faça-se o destino, e a vida nos traz aquilo que dela reclamamos. Os acontecimentos obedecem às nossas intenções e provocações manifestas ou ocultas. Encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. A existência, pois, para nós, em qualquer parte, será invariavelmente segundo pensamos. Maravilhoso. Eu não canso, acho, de falar, né? Esses textos realmente são maravilhosos, né? Emmanuel nos faz refletir, pensarmos muito, muito sobre isso. Trazer a Dinorá já para o seu primeiro comentário. Dinorá, fica à vontade. O espírito é o princípio inteligente do universo, né? A inteligência é um atributo essencial do espírito, está lá no livro dos Espíritos, né? Deus, espírito e matéria constitui o princípio de tudo que existe, que é a trindade universal que nós chamamos, né? Então, os espíritos, eles são os seres, nós, né? Os seres inteligentes da criação. Povoam o universo, tanto nesse mundo material como em outros mundos equivalentes aos nossos, superiores ou inferiores aos nossos, né? Como na erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra, né? Nossa vida, de verdade, é no mundo espiritual, mas nós estamos aqui em contato com a matéria em seus diferentes estados, né? Buscando a nossa evolução, participando da criação de Deus, né? Somos co-criadores. E com o nosso pensamento, nós podemos plasmar coisas boas ou não boas. Então, é muito importante o nosso pensamento, né? Nós vemos agora no Brasil, especialmente, né, por conta das eleições, por conta das divergências, né? E estão sendo emanadas muitas vibrações negativas, né? De ódio, de indignação, sei lá do que, né? E a gente sente, então, eu acho que a maioria das pessoas que tem um pouquinho de sensibilidade, está sentindo até no corpo, né? Os efeitos dessas vibrações. Por quê? São fora os pensamentos, né? Que acabam atingindo o nosso perispírito até o nosso corpo físico, né? Então, nós somos co-criadores divinos, né? Então, aprendendo com a doutrina espírita que somos imortais e que a vida continua em outros planos. Então, nossa passagem aqui na Terra é mais breve ou menos breve, mais breve para alguns, menos breve para outros, mas, de qualquer maneira, ela é transitória. A gente vem e pensa que vai ficar para sempre, né? Esquece de cultivar os tesouros do coração e apenas volta a atenção para os tesouros terrestres que não nos acompanharão, né? O espírito é muito mais do que tudo aqui, né? Do que toda a matéria que existe, né? Nós somos todos espíritos criados simples e ignorantes, né? Sem conhecimento. Evoluímos, estagiando pelas diferentes formas da matéria. Passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, estamos no reino hominal, né? Passamos por todos, até atingimos a razão. Então, somos herdeiros da eternidade e, por isso, nós devemos trabalhar constantemente para o nosso aprimoramento físico e espiritual, valorizando cada encarnação. E nós já tivemos e teremos muitas encarnações, né?
Então, o espírito é essência divina, imortal, é o princípio intelectual, imaterial, individualizado, que sobrevive à desagregação da matéria. É dotado de razão, consciência, livre-arbítrio e responsabilidade. Então, encontrei essas coisas para acrescentar um pouquinho aqui, né? O mundo espiritual é normal, é um mundo normal, né? E nós vamos, dependendo de como nós... E por que a gente precisa vir para o mundo material, para este ou para outros, né? Até atingirmos a nossa perfeição. Porque em contato com o mundo material, nós vamos tendo oportunidade de desenvolver a nossa parte intelectual e a nossa parte moral, através dos desafios da vida, aproveitando as oportunidades, encarando as dificuldades como desafios que levam a gente a crescer, a desenvolver a criatividade, o raciocínio e tudo mais, né? E nos desenvolvermos também moralmente, porque aqui no plano terreno, em contato com espíritos em diferentes graus de evolução, nós vamos ensinando e aprendendo. E quando nos deparamos com espíritos encarnados que ainda estão num degrau de evolução muito aquém, mais difíceis da gente entender, a gente vai entender que nós já passamos por esses degraus de evolução também. E assim como os nossos superiores tiveram a paciência, a benevolência, a confiança no nosso progresso, nós devemos ter com todos, né, os que estão considerados num degrau aquém, vamos dizer assim, né? Então, aqui nós temos um material, é uma oficina mesmo de trabalho, material humano assim, diversificado, para nós nos desenvolvermos as nossas virtudes e, consequentemente, irmos nos despindo dos nossos defeitos e vícios, tanto vícios físicos como morais, né? Então, é isso aí, nós somos imortais e estamos aqui transitoriamente. Posso ler um poema? Pode. Pode. Escrevi em 2018 ainda, chama Eternidade. Tive início, mas não terei final. Essa é incontestável realidade. Como sou um espírito imortal, viverei por toda a eternidade. Quando findar esta existência, seguirei para a nova pousada. Levarei comigo a experiência obtida ao longo da jornada. Vou viver numa outra morada, no universo do Divino Criador, que há muito tempo está preparada para me receber com amor. Sou predestinada a me elevar, até atingir um dia a perfeição, mas ainda estou a engatinhar na longa estrada da evolução. Então, nós somos ainda na infância espiritual, estamos assim engatinhando, né? Mas temos que, a determinação é sempre em frente e sempre ao alto, né? Quando muito, estacionar, né? De vez em quando a gente dá uma estacionada, né? Mas a gente não retrocede, não tem como. Todo o progresso obtido pelo espírito é, assim, indestrutível, né? Vai com o espírito, né? Não tem como retroceder. E essa poesia caiu direitinho para essa parte aí. Eu vou chamar também o João aqui para nos ajudar um pouquinho mais na reflexão desse texto. João, fica à vontade. E diante de tudo isso que a Dinorá falou, da importância da manifestação do espírito no seu processo de desenvolvimento da matéria, Emmanuel, ao meu modesto ponto de vista, tem um termo aí que é essencial nesse capítulo, né? O homem é o anjo nascituro, né? O anjo que acaba de nascer, o anjo que desperta para a vida, né?
e ele começa a senhorar o seu processo de desenvolvimento muito antes da raça humana, né? Eu costumo, nas minhas reflexões, analisar o seguinte: nós buscamos muito a evolução espiritual, o futuro de felicidade, de bênçãos, de pureza, que nos é destinado por Deus, por Jesus, mas para isso nós temos que saber como lidar com o nosso presente, e para lidar melhor com o nosso presente, a gente tem que balizar pela bússola de tudo aquilo que a gente já passou, todos os estágios que a gente já passou. E eu analiso a questão 540, por exemplo, do Livro dos Espíritos, que a questão não tem muita relação com o processo evolucional, uma vez que Kardec pergunta a respeito da manifestação dos espíritos nos fenômenos da natureza, mas lá na segunda parte da resposta, ele coloca uma frase, ao meu modesto ponto de vista, essencial, onde ele diz: tudo em natureza se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também foi átomo, né? Então, o nosso processo evolutivo, ao sair das mãos de Deus, se a gente pode colocar assim no sentido mais poético da expressão, a gente inicia senhorando um átomo, né? Um próton, um nêutron e um elétron, né? A nossa mente, ainda muito embrionária, só consegue dar conta de, inconscientemente, organizar um átomo. E aí vamos evoluindo, substituindo a matéria, saindo de um átomo para um complexo um pouco mais evoluído, células, organismos inorgânicos, período mineral, onde se agrega o espírito através desse contato com a matéria, as características químicas e físicas, atração, repulsão, calor. Aí adentramos a fase do reino vegetal, onde se adquire o espírito ainda em fase embrionária, princípio inteligente, a questão da sensibilidade. Vamos continuando evoluindo nos vários modos da fauna, da flora, até chegar à fauna, né, o reino animal, onde se adquire o instinto, que é o berço da inteligência e do sentimento, que se divide, né, até chegar a eclodir na condição do espírito imortal realmente, adquirindo a consciência, conforme Allan Kardec nos fala lindamente no livro A Gênese, né? Adquirindo a consciência das mãos de Deus, que habilita o princípio inteligente a se transformar num espírito, e aí ele se assenhora de um organismo com trilhões de células, né? Todo um cosmo orgânico sobre a sua orientação inconsciente, né? E tudo isso, ele está em meio a uma natureza que se movimenta constantemente, crescendo, nascendo, crescendo, se desenvolvendo, perecendo, retornando, né? E ao longo de toda essa jornada evolutiva, chegamos ao ponto clímax da nossa evolução como espíritos vinculados a uma matéria mais densa, né? Rumo à espiritualidade superior, a condição de espírito puro, né? E tudo isso vinculado à nossa mente, né? Emmanuel é de uma lucidez quando, confirmando a tese de Einstein, diz que a matéria, energia condensada ou coagulada, né? Tudo é energia. Se a gente for ver, por exemplo, a Trindade Universal que Dinorá colocou, né, que Deus, Espírito e matéria, né, sendo a matéria o veículo que se utiliza o Espírito nas mais variadas dimensões, né, nós utilizamos desse veículo, dessa matéria, através da mente, né, que inicia lá comandando um átomo e hoje chega a comandar um corpo inteiro, né? E essa irradiação comanda o ambiente das nossas relações sociais,
psicológicas, familiares, profissionais, e etc, etc, etc. Né? E o poder que o pensamento tem na nossa vida, né? A gente percebe isso, e é até interessante muitas vezes, quando a gente analisa, que Kardec já falava isso em 1857, no Livro dos Espíritos, e nos anos 2000, um escritor americano utilizou da mesma tese, né? E aqui, segundo um pensamento próprio meu, acredito que leu o Livro dos Espíritos e utilizou a mesma tese, dizendo que o pensamento é força de energia que movimenta o mundo e a nossa vida. Escreve um livro chamado O Segredo, e todo mundo acha que é um livro revolucionário e ganha como best-seller no mundo inteiro. Uma tese que Kardec já havia anunciado há mais de 140 anos atrás, né? Então, essa tese de que o pensamento é força viva em nós, que manipula, modifica, destrói, renasce, não só a matéria, mas tudo em nosso redor. Por tudo em nosso redor é matéria, é energia. O próprio pensamento é energia. Então, dessa forma, nós precisamos, já chegamos ao estágio de conhecer isso. O que a gente precisa fazer agora é colocar em prática. Colocar em prática aquilo que Jesus dizia de forma tão singela, tão bela. A tua fé acaba de curar-te. Né? Se tu tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, e disser uma montanha, mova-se, ela moverá em nada, o será impossível. Como é isso? Né? Como é isso? Através da manipulação energética do nosso pensamento, na matéria, nas situações da nossa vida, modificando a estrutura do nosso comportamento, gerando energias positivas, energias harmoniosas para a modificação da nossa vida. Porque, como a Dinorá disse, né, estamos passando por um momento de muita turbulência, né, mas não podemos esquecer que devemos fazer a nossa parte, porque o planeta é formado por países, países são formados por pessoas. Né? O país não é um ser individual, é um ser coletivo. Se eu quero que o meu país mude, eu preciso me mudar. Fazer a minha parte para mudar a minha família, a minha cidade, o meu estado, o meu país. E através desse pensamento que manipula tudo ao meu redor, eu consigo. O grande desafio que Emmanuel nos propõe é exatamente esse. Começar a aprender a manipular essa ferramenta poderosíssima que nós temos na mão, que é o pensamento. Né? Paulo? Grato, João, grato. Eu vou procurar fechar, né, esse finalzinho do texto, depois passar também para o comentário da Jaqueline em seguida do Ângelo, que aqui, nessa parte aqui, né, que eu vou refletir, ele já começa citando, né, a criação citada no livro de Moisés, que também dá uma boa conversa para nós aqui. Mas eu quero extrapolar essa criação física, porque em seguida, no parágrafo seguinte, né, diz que a divina a vontade determinou, faça-se a luz, e a luz se fez sobre as trevas. Então, após a criação do mundo, né, fez-se a luz. Eu extrapolo essa luz, não é somente essa luz da luz solar tocando a crosta terrestre nos momentos que nós chamamos de dia. Né? É muito mais do que isso. Essa luz que ele está dizendo é o bem, é a caridade, é o amor que ele deixa e coloca isso, essa energia nesse planeta que nós estamos estagiando aqui. Acredito que já estagiamos outras vezes e outras nós estaremos aqui retornando. Por isso que nós devemos cuidar muito bem desse planeta. Porque esse planeta nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos e para nós mesmos que nós vamos retornar. Então devemos deixar sim.
E é interessante também, né, que a citação: "Faça-se o destino e a vida nos traz aquilo que dela reclamamos". Esse reclamar não é de lamuriar, não é de questionar, né, não é, é o reclamar de solicitar, mas eu só vou ter aquilo que eu dou. São sementes. Pegando o gancho do João, o grão de mostarda. Plantei, é um pequeno grão que dá uma árvore frondosa, desde que cuidada, bem cuidada. Então, isso nós temos que ter em mente. E no último parágrafo, a existência, pois, para nós, em qualquer parte, será invariavelmente segundo pensamos. Como também está citado um pouco mais acima nesse texto. O nosso pensamento é tudo. Duas coisas movem: pensamento e boa vontade, a ação. Pensar é extremamente importante, mas temos que agir. Pensar bem e agir bem só trará resultados bons para nós. Vou trazer a Jaque aqui. Bem-vinda, Jaque. Em seguida, o Ângelo. Boa noite a todos, que bom estar aqui com vocês novamente. E eu fui prestando tanta atenção em tudo que vocês foram falando que eu acho que eu vou começar pelo Paulo. Essa mensagem que você estava falando a respeito da árvore frondosa, eu fiquei imaginando o quanto que nós, já aproveitando também o que o João disse, vou pegando também um pouquinho da Dinorá, vou falando, tá, gente? O que o Paulo estava falando a respeito da árvore. Quando a gente pega uma sementinha, a gente nunca imagina, porque sempre aqui, quem mora no interior sabe disso, a gente vai para sítio, a gente vai para fazenda, a gente vê aquelas árvores assim, vamos falar, centenárias, né? E a gente imagina aquela árvore, um dia ela saiu de uma semente. E o que eu quis colocar com isso? Parece que aqui cada um capta o pensamento do outro, né? Imaginando essa situação daquilo que o João colocou como exemplo do grão de mostarda, que ele colocou como exemplo dos pensamentos, e tenho certeza que o Ângelo também daqui a pouco vai falar sobre isso, mas colocando a respeito do que o João falou do grão de mostarda, eu estava aqui e falei até que o microfone estava desligado, ainda bem, senão ia acabar interferindo na fala do João. Quando Jesus disse: "Vós sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e até muito mais", porque o João falou da fé, depois falou do grão de mostarda, e eu fiquei imaginando que nós éramos sementinha e que depois de encarnação para encarnação, a cada retorno, como disse o Paulo, cuidando da onde nós estamos, para a nossa volta, para quem está aqui, nós nos transformamos nessa semente que virou uma árvore, e que essa árvore deu os frutos, e que esses frutos dessa árvore são formados de escolhas nossas, como disse o Paulo, de escolhas. E a gente está passando encarnação e mais encarnação, aprimorando, ou pelo menos na tentativa, como disse o Paulo também, da boa vontade, né? Porque a fé sem obras é uma fé morta. Então, nós vamos tentando, através dessa sequência de crescimento, amadurecimento e trabalho espiritual, esse aprimoramento nosso. E uma das coisas que me marcou bastante também, antes o Ângelo tinha falado a respeito de um ponto com relação à energia, e o João também depois veio e falou sobre o pensamento. Eu estou falando o Ângelo nos bastidores, tá, gente? Depois ele vai falar um pouquinho mais aqui. Que verdadeiramente essa questão da energia é algo assim que a gente sabe, a gente sente, mas a gente não potencializa isso em termos de pensamento. A gente vive num processo de deixar as coisas acontecerem no automático, nessa rotina que a gente faz com que a nossa vida se torne, às vezes até mesmo no estudo, nas nossas leituras do Evangelho, nos nossos evangelhos verbalizados, quando estamos presencial ou online,
mas a gente não se dá conta do poder do pensamento através da palavra que se materializa. Eu acho que tudo isso, a partir do momento que a gente entender uma frase muito pequenininha, mas muito forte: somos todos um. A hora que eu entender que aquilo que eu escolho, porque o João colocou muito bem, a nossa transformação de uma forma ou de outra, ela vai afetar o todo. E que bênção quando essa transformação é para o bem e não para a ausência do bem, porque eu não gosto muito de falar em mal, porque para mim tudo é ausência do bem. Eu nunca falo que existe. Eu falei na leitura, porque senão depois Emmanuel podia até conversar com o meu mentor e puxar minha orelha. Mas, e a luz se fez, né? Aí a frase que foi dita, e aonde a luz se faz, obviamente não vai existir trevas. Eu já penso que aonde está ali faltando a luz, a ausência da luz, porque senão a gente fica sempre alimentando palavras fortes como mal, como inimigo, como situações que para nós que estamos aqui numa proposta de aprendizado, de crescimento, de evolução, primeiro, como sempre os nossos irmãos que me antecedem falam, primeiro para nossa transformação. Como foi dito aqui, pensar no passado que nós já vivenciamos e já aprendemos, e trouxemos agora para o presente que deve ser constantemente analisado. Porque os minutos que nos antecederam desde o início desse estudo e dessa reflexão já fazem parte da nossa evolução. E um dia ou outro nós vamos estar lembrando desses momentos como as aulas para a nossa evolução. Então é importante que a gente comece, eu não vou continuar porque já está na hora do Ângelo. Então é importante que a gente comece a pensar nessa postura de sermos todos um. E sempre, eu não sei se é o João, mas se não for o João, eu já ouvi de alguém aqui do grupo, ou talvez eu tenha só pensado, mas a gente sempre coloca para as nossas escolhas, né? Como Jesus agiria? É você que fala, Paulo, se estivesse no nosso lugar. Eu acho isso fantástico. Não sei se é o Paulo, se é o João, se é a Dinorá, se é o Ângelo, mas isso é importante para o nosso estudo sempre, ao darmos a nossa opinião e fazermos a nossa escolha. Por mais que a gente se distancie tanto do Cristo, quando a gente fala, mas é Jesus, mas Ele é o nosso guia. Então a gente tem que se pautar no exemplo dele, mas conosco. Oi, eu quero pegar um gancho dela, da Jaque. Ela falou, quando a gente entender que somos todos um, né? Aí eu me lembrei, aí a gente vai entender essa recomendação de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Porque a gente vai entender que o que a gente faz para o outro está fazendo para a gente também, de bom ou não bom. E a dor de um lá no outro canto do planeta vai afetar a gente aqui, né? Então, fazer o bem, querer o bem. A dor de um repercute em todo o universo, né? Então, é necessário que o outro esteja bem, para que a gente também fique bem. Não é assim? Justamente. Já que a gratidão. Ângelo, bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Norá. Boa noite, Jaque. Boa noite, João. Espíritos amigos e companheiros de estágio, né? Um estágio já prolongado, um estágio longo. E o Espiritismo me ensinou, gente, que a vida é uma só. Ela é uma só. Ela começou lá, quando eu, simples e ignorante, e ela está caminhando. Ela é uma só, né? Nem na próxima quarta-feira, né, os irmãos católicos comemoram o Dia dos Mortos, e nós, espíritas, deveríamos comemorar o dia daqueles que partiram só, foram viajar, mas continuam vivos, né? Então a vida é uma só e nós temos que aproveitar, né? Mas temos que saber o que é aproveitar essa vida, né? De acordo com as nossas preferências,
Talvez as nossas preferências não nos tragam bons proveitos. Talvez. Né? Mas precisamos lembrar que dia desses nós vamos deixar o mundo e seguiremos para lugares desconhecidos, onde nós teremos a continuidade, teremos que dar continuidade enfrentando a razão e a sabedoria. Do quê? Das leis divinas. Nós vamos enfrentar as leis divinas como as enfrentamos agora. Pelo bem ou pelo mal, nós só temos o que nós merecemos. Nem um tico a mais, nem um tico a menos. Tudo é merecimento. Pedi e obtereis? Depende do que pedir. Depende do que pedir. Então, nós poderemos ficar totalmente desajustados se, enquanto na carne, não nos desligarmos dela. Vamos tentar seguir Paulo, entender Paulo, que nos deu uma demonstração de fé. E Paulo nos encoraja quando ele resignadamente lutou contra as más tendências. E quantas vezes nós lutamos contra as más tendências? Porque Paulo, quando ainda era Saulo, contou com a ajuda de Cristo que convidou a segui-lo após aquele episódio durante a viagem a Damasco. Nós somos chamados a seguir Jesus diariamente, em todas as nossas encarnações. Todas. Diariamente Jesus nos faz o convite. Só falta o quê? Nós aceitarmos o convite. Nós temos que aceitar o convite de Jesus. Nós vemos aí nas redes de internet hoje, né? Jesus está batendo a sua porta, abra para deixá-lo entrar. Não, nós temos que aceitar o convite de Jesus, que é segui-lo. Através daqueles ensinamentos que ele nos deixou. E aí podemos dizer que no círculo da matéria eu aprendi a vida como ela deve ser. A vida que Jesus nos ensinou e a vida que Jesus queria que nós levássemos, ou gostaria que nós levássemos. Então, se lá, a nossa vida, nós fomos criados lá atrás, simples e ignorante, hoje nós sabemos um tiquinho, mas o nosso amanhã pode ser a angelitude. O nosso amanhã poderemos ser anjos. Paulo? Grato, Ângelo, grato. Deixar à disposição para cada um uma mensagem de fechamento, né? Dinorá, fica à vontade. Eu sempre aprendo muito com vocês. Eu gosto de dar os meus pitacos, mas eu gosto muito de ouvir todos vocês, né? Então, a mensagem é essa, para o alto e para frente, né? Não podemos ficar com preguiça de caminhar, né? Porque, como o João disse, o presente é muito importante, o momento presente. Não adianta a gente ficar pensando lá na frente na angelitude, né? Como quando formos espíritos puros, se nós não aprendermos, não aproveitarmos o momento presente, porque agora nós estamos nos humanizando, né? Da animalidade à angelitude. Então, nós temos ali muitas ondas ainda para surfar, né? Falta bastante estrada ainda. Então, aproveitar o presente, avaliar o passado, aprender com os erros, prestar atenção também nos acertos que tivemos, com certeza, senão nós não teríamos chegado até aqui, se fosse só erros, né? Mas viver agora, plantando para o futuro. Tudo no futuro vai depender do que eu fizer agora. Passou, não adianta chorar sobre o leite derramado, né? O passado passou, ficou lá atrás. Justo. Reparar os erros e bola para frente. Jaque? Olha, eu vou ser franca na fala do Ângelo. Eu sempre falo que todo evangelho
seja presencial ou online, todo estudo, eu me entrego. E eu senti uma emoção muito forte quando ele começou a falar agora no finalzinho. E o que me veio, assim, de uma forma muito profunda, como ele disse, né? Vida nós só temos uma, encarnações nós vamos ter tantas quanto forem necessárias para a gente alcançar essa perfeição, para podermos nos denominarmos já pertencentes à angelitude. E como a gente sabe que nós estamos aqui de passagem, e também não sabemos o tempo dessa passagem, né? É tão intensa essa necessidade minha de viver as emoções que a espiritualidade me convida a viver como prova de fé, que a frase que ficou para eu falar aqui no finalzinho é só gratidão. E sorrir, porque é o que eu mais gosto de fazer nessa vida. Ótimo, Gratidão ótimo. por vocês, por cada um de vocês. E para o Jair, o meu carinho especial e um abraço fraterno. Ele também está recebendo essa energia, porque tudo é energia. Com certeza. E esse eu acho que é o grande objetivo nesse capítulo 5, nos círculos da matéria, né? O convite para justamente isso do nosso retorno numa encarnação. Então, minha mensagem é que façamos dessa a melhor das encarnações que nós tivemos até hoje. Como? Procurando dar o seu melhor, dar o seu melhor. Fazer tudo. E aí nós vamos descobrir que tinham coisas que nós achávamos que eram impossíveis e nós fizemos. Vou na sequência contrária agora aqui, chamar o Ângelo e depois João. O Ângelo, vamos lá. Paulo, eu vou ser muito rápido, muito breve, né? Só vou parodiar o Chico. O Cristo não pediu muita coisa. Apenas que amássemos uns aos outros. Paz e luz a todos. João? Só gostaria de finalizar com uma questão que muitas vezes as pessoas esquecem, que ao longo, como diz o Ângelo, de forma tocante mesmo, nós temos uma vida só. Inúmeras encarnações, mas a gente se esquece que essa é a melhor de todas as encarnações que a gente já teve. Nós estamos no topo evolutivo de todas as nossas encarnações. Então, que nós possamos ter essa consciência, para que a gente possa, a cada dia, lembrar: eu posso vencer, porque eu já venci muita coisa para chegar até aqui. E um dia eu serei luz, porque, como diz Emmanuel no texto, nós somos anjos nascituros, né? Gratidão a todos. Gratidão a todos, a paz e a luz do Mestre Jesus. Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar com fé, esperar e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque